Fala galera do canal Jogadaça, meu nome é Júnior, o Pedro tá ali. Estamos aqui com um convidado muito especial, Daniel Brown. E aí, cara? E aí, moleque? Tranquilão? Vocês são muito figura, mano. Pô, mano, satisfação. É enorme, cara. Satisfação é enorme aí. Mas vamos falar das paradas que vocês quiserem falar, cara. Vamos lá, vambora. Isso aí, então, esse quadro que a gente começou semana passada com o Isaú Júnior e agora estamos dando continuidade com o Daniel Brown. Se você gostar do vídeo, já clica no gostei, já se inscreve no canal, aqui embaixo ativa o sininho e compartilha para o máximo de pessoas que você puder, tá ligado? Então vamos deixar de enrolação e puxa a vinheta logo, vamos pro vídeo. Sabe que você é dedicado à sua página ao Botafogo, entendeu? Mas o que você faz assim? O que você faz fora da página, vamos dizer assim? Mano, na verdade é o seguinte, tipo, é uma pergunta que todo mundo me faz, né, em relação a... Porque, pô, a galera fala que eu sou muito ligado ao Botafogo, mas não necessariamente eu comecei só com o Botafogo. É claro que a minha paixão, assim, tudo que eu quis fazer, né, em relação à minha profissão, em relação ao que eu faço de só, porra, praticamente sempre desde moleque, sempre falei muito de futebol, é por conta da minha paixão pelo Botafogo, né? Não, sim, claro. E era uma paixão meio que diferente porque, porra, diferentemente dos meus amigos, sei lá, viam jogos, jogavam bola, aí falavam dos jogadores. Eu não, era um pouco diferente porque meu pai, ele me mostrava assim, e eu adotei a ideia dele de, porra, me interessar sobre o estudo, sobre a história do futebol mesmo. E aí eu sempre eu lia muito, cara, tá ligado? Eu, com 9 anos de idade, eu já tinha lido meu primeiro livro de Botafogo, né? Lia as histórias, pesquisava, né? A galera falava do futebol atual, eu sabia, tipo, a história do futebol da década de 50, 60, porque eu gostava, eu me amarrava em pesquisar sobre isso, né? E aí esse sentimento ele foi crescendo e sempre foi muito forte por Botafogo e seleção brasileira, né? E aí eu fui pesquisando assim, eu passei a me interessar pelo futebol de maneira geral, e até quando eu comecei meus projetos na internet, pra você ver, eu comecei tipo igual as paradas que vocês fazem assim, só que eu não comecei em vídeo, eu comecei no texto, né? Eu tinha um blog, né, em que obviamente eu não fazia isso, né, pra, porra, querendo visualização e tudo mais, eu só pra, tipo, como é que eu posso dizer, pra exercitar. Eu queria exercitar minha escrita, minhas opiniões, começar alguma coisa. E aí nisso eu passei para o Facebook. Aí eu criei uma página no Facebook de crônicas. Sempre gostei muito e, porra, mas deixa a parte, eu escrevo um cadinho bem, né? Crônicas, eu não sei se vocês sabem, mas vocês pesquisem depois um vídeo do Jefferson, né, que viralizou aí. Aproveita e faz o teu mexão lá pra fazer. Um vídeo que viralizou, um em 2017 e um no ano passado, né, em homenagem ao goleiro Jefferson, né, que eu fiz no meu site. Tava escrevendo um texto, eu falei, pô, esse bagulho tá ficando bom. Aí eu escrevi a história dessa parada, que eu fui escrevendo e aí eu escrevi de madrugada, ele ia voltar, né, foi na véspera da volta dele, quando ele foi relacionado após a lesão dele. Lembra que ele ficou um ano e meio parado por causa de lesão? Né? E aí, quando ele voltou a ser relacionado num jogo contra o Vasco, em 2017, eu escrevi o texto, joguei nos grupos de WhatsApp e fui dormir. Né? E falei, amanhã eu boto no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo mais. Quando eu acordo, o texto já estava viralizando e rodando em todos os lugares possíveis, né, de tão maneiro que tava. E amigo meu falando, pô, Brownie, olha esse texto aqui que maneiro. Eu falei, mano, sou eu que escrevi, né? E aí até o Pedro Certezas, né? Eu não conhecia ele na época e ele falou comigo, ele, pô, cara, a gente pode divulgar um trecho lá no Esporte Interativo e tal. Divulgaram e o texto chegou no Jefferson. E aí o Jefferson mandou um áudio. Falando, porra, cara, quem que é esse cara aí, irmão? Chorou, tá? Que cara absurdo, porra. Ficou emocionado. Então, esse foi um dos momentos em que, pra você ver que eu comecei no texto, né? E aí eu tinha minha página já no Facebook de crônicas, né? Que o nome era Coluna 13. Nome aleatório, porque eu gosto do número 13, e aí fiz o texto. Eu fazia textos assim que viralizavam, né? Do Cristiano Ronaldo eu fiz um que viralizou, do Totti, do Messi, fazia até textos de outros times, né? Fiz um do Washington Coração Valente, do Fluminense, fiz um do Flamengo, ou seja, eu sempre gostei muito de escrever, e aí passei pro vídeo no Instagram. Antes de criar o Brown Fogo, eu tinha um Instagram em que eu falava de futebol de maneira geral. Só que eu falava demais do Botafogo.
Aí eu falei, porra, vou ter que criar uma parada à parte pra poder falar mais de Botafogo, porque se eu falar aqui, a rapaziada não vai ver tanto, porque, porra, aí eu vou ficar só falando de Botafogo. Né? Aí foi essa que bombou, né? E aí eu comecei a falar de Botafogo naquele formato dos stories, né? Que é uma parada inovadora aqui no Rio de Janeiro, né? Fazer vídeo naqueles formatos, vários videozinhos de 15 segundos, e a galera pegou, e agora está num bom ritmo aí. Falou essa história aí muito maneira, que tu escrevia e tal, escreveu colunas sobre o Botafogo, sobre outros clubes também, depois se interessou por fazer a parte, o trabalho com o Botafogo. Então, na sua opinião, você acha que o Zé Ricardo deve cair? Já foi diretaço. Vou pegar o microfone aqui que os moleques já estão com o braço doendo. Mas, pô, cara, a questão é a seguinte, isso daí é até um parâmetro meu, que eu tento me desligar um pouco do que é, porque a gente divide muito, né? Do que é o blogueiro e do que é o jornalista. E eu acho que todo mundo é comunicador. Todo mundo tem que ter responsabilidade na hora de falar. Assim como o jornalista às vezes é muito travadão para emitir as opiniões, o blogueiro às vezes ele é, explosivo demais. Impulsivo, né? É impulsivo. Então, cara, tipo, é o que eu falo. Quem sou eu para falar que uma pessoa tem que cair ou não de um cargo de um clube, né? Mas agora, que o rendimento ele vem sendo muito abaixo do esperado, isso é nítido, né? E o Zé Ricardo não é um técnico barato para aquilo que ele está exercendo na sua função. Ele ganha cerca de 250 mil por mês. Né? Que, por exemplo, um Roger Machado, que é um cara que eu aprecio bastante, poderia estar ganhando aqui, agora está no Bahia. Sim. É um cara com ideias mais atualizadas e com mais e que poderia estar fazendo esse time produzir mais, e ele não está fazendo, né? Eu discordo totalmente do discurso de que o problema do Botafogo é que o time é ruim, gente. Pelo amor de Deus, a questão não é time ruim, a questão é a administração e o que está acontecendo na gestão dentro de campo também. O que aconteceu por fora do campo e o que está acontecendo dentro do campo, só que extra o time, né? Isso, exatamente, que não é... Gente, a gente tem, porra, é claro que não beira ali os melhores times do Brasil, você tem um dos melhores goleiros do Brasil, e na minha opinião, aí vou ser polêmico, se não o melhor goleiro do Brasil em atividade hoje, não é exagero, fala que o Gatito Fernandes, talvez o Cássio esteja acima, né, o Fábio, né? A gente tem uma dupla de zaga boa, que é o Marcelo e o Gabriel, e o Carly, que está machucado, também é bom. A gente tem um meio de campo com jogadores até inteligentes, né? O Cícero, o Bochecha, o João Paulo. E uma dupla de ataque que, digamos, é competente, né? Que é o Eric e o Diego Souza. A gente está falando do artilheiro do São Paulo na última temporada. A gente está falando do artilheiro do Sport na temporada retrasada e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016. Então, o Diego Souza segue quebrando recordes assim ao longo da carreira. Então, a gente não está falando de um time ruim, né? Vou pegar um parâmetro, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um timaço? Não. Tem um timaço, comparando no papel, Atlético Paranaense com Vasco, Botafogo e Fluminense. Tem alguma diferença tão discrepante? Não, tem alguma diferença, ou tem um jogador melhor aqui, um pior aqui. Né? Mas agora, administrativamente, o Atlético Paranaense está muito bem, excepcional. E o Thiago Nunes vem fazendo um baita trabalho. E aí reflete, né? Claro, agora, o Atlético Paranaense, ele não tem nenhum timaço, está ganhando de 3-0 do Boca em Libertadores, praticamente classificado aí para a segunda fase. A questão é administrativa, cara, sempre. Então, cara, você fala do Botafogo na sua página, no seu pessoal também, algumas vezes. E uma parada engraçada é que na tua biografia fala que você é o botafoguense mais chato do Brasil. Você é o mais chato do Brasil ou não? Cara, uma pergunta que um parceiro meu já me fez também, né? Que eu falo, pô, tu não é tão chato. Geralmente um cara que é mala, ele sai cornetando todo mundo, ele sai enchendo o saco de todo mundo. Mas agora, eu adquiri esse estereótipo do chato, né? Porque na minha cidade, que eu só falava de Botafogo, né? Caralho, o moleque do Botafogo. É o moleque que tá... Eu tava sempre na rua com a camisa do Botafogo, eu tava no clube com a camisa do Botafogo, eu ia pro curso com a camisa do Botafogo, eu tava sempre com a camisa do Botafogo. Né? E aí eu sempre falava de Botafogo, e eu não aceitava que alguém menosprezasse o Botafogo. Então eu ficava chato por causa disso, porque eu não parava de falar, pô, moleque chato demais, cara, insistente. Né? Mas é uma chatice um pouco diferente, uma chatice de quem ama demais, né? Mas, de defender, né? Mas não é aquela questão chata do cara que... vai necessariamente ser odiado por outros torcedores, muito pelo contrário. Eu tenho um público assim, eu acho que mais de 10% do meu público no Instagram são torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Vasco,
do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, torcedor até do Remo, né? Galera de muitos lugares. Colorado, tem muito colorado que me segue porque eu tenho uma ligação ali com... Eu sou parceiro do Fabiano Baldasso, que é um cara muito conhecido lá no Sul, que faz o que eu faço com o Botafogo, com o Internacional, um cara que me passa muita dica desde sempre. Talvez por isso eu tenha progredido bastante. É um cara que sempre me ajuda muito. E aí, ele sempre, quando surgiu um assunto entre Inter e Botafogo que dava pra falar dos dois, tipo uma troca de jogador e tal, aí a gente ia lá e fazia, o Baldasso tá falando isso, ele me marcava, eu marcava ele, e aí a gente trocou muitos seguidores. Né? E aí, tanto colorados começaram a me seguir, quanto os gremistas que seguem ele também. Caraca. Né? E aí... Atingiu os dois públicos. Os dois públicos, aí ficou maneiro. É legal isso, cara, respondendo a pergunta de vocês, né? A gente é chato na hora de lutar pelo que a gente pensa, pelo que a gente ama, né, cara? A gente faz o que a gente gosta, né? Não só pelo clube, mas pelos nossos, sei lá, nossos ideais, né, cara? Sim. Ligado? O que a gente quer fazer pro resto da nossa vida. E aí, por isso, a gente acaba sendo chato, porque a gente insiste muito nos nossos sonhos. Sim. Tá ligado? É basicamente isso. Então, você falou, quando tava respondendo as perguntas, a gente percebeu que você tava falando que você conhece algumas personalidades de outros clubes e tal, e pessoas que trabalham nessa área. Você poderia falar pro pessoal que está em casa e até pra gente mesmo, como mais ou menos surgiu essas oportunidades de você conhecer essas pessoas? Você foi atrás? Como é que foi? Cara, na real, quando você vai entrando, falando, produzindo o seu, a galera vai chegando, né? E aí você vai conhecendo pessoas. Eu no Botafogo, conheci os meus grandes amigos que hoje são amigos do peito, né? Que são caras que a gente fez até o portal, né? Que é o Seleção Alvinegra, né? E aí a gente tem um projeto junto hoje que, tem o Xiling, que era do ESPN FC, o Wellington, que era da Rádio Botafogo, Rádio Botafogo Oficial, o Fabiano Bandeira, que apresenta não, ele comenta o Pop Bola da Rádio Globo, que é um programa muito conhecido na Rádio Globo, de maior audiência, né, na Rádio do Rio de Janeiro. E aí a gente vai pegando amizade, hoje joga uma pelada, a galera junto com, por exemplo, a gente tava falando até do Vegeta, né, que é o cara que faz o canal do Zico, que é um cara espetacular, o Rica, que é meu parceiraço, né, o Rica eu já conheci de uma maneira diferente, porque é aquilo que eu falo, tu saber abordar as pessoas e você saber falar, né. Quando a gente é chato indagando os nossos pontos, não necessariamente sendo hostil, xingando os outros ou atacando, né. Teve uma vez que o Rica falou, por exemplo, o Botafogo estava muito mal no fim do ano de 2017, estava perdendo várias partidas, e o Jair Ventura dizendo que o Botafogo não tinha obrigação de nada. E aí o Rica Perrone, ele fez um texto dizendo que realmente o time do Botafogo ele já tinha feito demais e não tinha que ter cobrança nenhuma. Mas aí eu fiz uma sequência de stories marcando ele e dizendo o porquê que eu discordava dele, só falando por que eu discordava dele. Porque às vezes ele não estava como torcedor ali sentindo o que estava acontecendo e não estava vendo que o time estava realmente fazendo corpo mole. Não corpo mole, mas estava desestimulado. Né? Jogador fazendo assim, querendo ir embora, picuinha no vestiário. Então, e aí ele falou os pontos dele, o meu tal, e a gente começou a trocar ideia. E foi até engraçado porque a minha prima e minha tia, né, que eu moro aqui no Rio, eu não sou daqui do Rio, sou de Teresópolis. Né? Moro aqui no Rio só há 4 anos. Eu morei a vida inteira em Teresópolis, né? E vim pra cá em 2015 para fazer a faculdade de jornalismo. E aí vim morar com meus tios, né? Que me deu uma oportunidade ótima aí de morar aqui. Né? Se fosse eles, eu não tava nem aqui, né? E aí, o que acontece? Eles são... A minha prima e minha tia têm amigos em comum com o Rica, né? Então a gente se encontra direto, aí ficou maneiro. Aí ficou bem legal. Mas é bem isso, cara. Até puxando o gancho. A gente tem que procurar fazer o nosso, né, de alguma forma, e fazer com paixão, né, cara? E é o que a gente faz porque é o que eu falei, há menos de 4 anos eu não morava aqui ainda, eu não era nem no Rio de Janeiro, eu nem frequentava o Rio de Janeiro direito. Né? Bom, você acha que o futebol brasileiro é uma merda ou não é uma merda? Eu discordo completamente, né? A gente tem uma visão muito de... É uma visão que eu, inclusive, bato muito contra, né? De que Europa aqui, resto aqui. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente tem times... A questão da Europa, ela tem 3 pontos específicos, né? Que eu coloco. Deixa eu segurar aí pra não cansar a mão. Mas, cara, eu acho que são 3 pontos específicos. O primeiro é dinheiro. O segundo é avanço e aspecto tático, né?
que engloba a organização. As pessoas elas se organizam para fazer um futebol de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não contrata um jogador, que nem se faz aqui no Brasil, a gente viu agora o São Paulo com o Alexandre Pato. Contratou o jogador para quê? Para acalmar a torcida. Como assim? Você contrata o jogador para acalmar a torcida? Você contrata um jogador a partir da metodologia que você quer implementar. Com aquilo que o Cuca, que é o treinador da equipe, precisa. E o Cuca falou que não era, dentro do esquema dele, não era tão necessário o Pato, não necessariamente tecnicamente. O Pato joga muito, mas naquilo que ele queria fazer. E lá não, lá você tem toda uma montagem de elenco, de estratégia, tudo mais. E isso, em termos organizacionais, isso muda as coisas. E a terceira é aspecto tecnológico. Estrutura, centros de treinamentos, aparatos tecnológicos que fazem os jogadores voarem fisicamente. Aí para mim está a grande questão. E isso faz com que o futebol lá esteja mais desenvolvido e mais adequado nos termos esportivos, não necessariamente de talento. Né? Talento, pelo amor de Deus. Os jogadores daqui, não só do Brasil, mas do futebol sul-americano, vão para lá e arrebentam. Vão para lá e são titulares dos melhores times do mundo. Então o problema aqui não é a matéria-prima, pelo amor de Deus. O problema aqui não são os jogadores. O problema é como trabalhar esses jogadores. Uma coisa, lembra daquelas paradas de verdades impopulares do futebol que rodou? Uma das paradas que eu falei é o seguinte: se o Brasil fosse organizado, o Brasil era pro futebol que os Estados Unidos é pro basquete. Os Estados Unidos são pro basquete. Os Estados Unidos bota sub-20 para jogar campeonato mundial e ganha. Bota time reserva para ganhar a Olimpíada, ganha brincando. E aqui no Brasil poderia ser parecido com isso se a gente tivesse um campeonato organizado. Né? Porque tudo bem que falta o dinheiro, mas para vir o dinheiro, você precisa ter uma estrutura de organização. Né? Como teve na Inglaterra, né? Quando modernizaram lá a Liga Inglesa e aí começaram aí todos os jogadores do mundo começaram a ir pra lá. Por exemplo, muito se fala do futebol inglês, o futebol europeu é o melhor do mundo. O futebol inglês é ótimo, né? Pra mim é a melhor liga do mundo, mas só não tem inglês. Né? Tem jogador de todo canto do mundo, né? Tem jogador da França, tem jogador da Arábia, tem jogador do Oriente Médio, da África, do Brasil, da Argentina. Mas é aquilo que eu falo, cara. Mas agora que alguns ingleses estão começando a subir de produção. Com certeza. E outro ponto que eu acho importante é a gente frisar que a gente engloba a Europa como um todo, cara. Mas a gente tem, sei lá, vamos dizer, uns 10 times que eles estão fora do padrão ali. Tipo, Real Madrid, Barcelona, Bayern, City... United, deixa eu ver, agora o Tottenham, o Liverpool, Atlético de Madrid, PSG, esses são clubes tops, né, que tem jogadores no mundo inteiro, não é só da Europa. E aí você tem vários clubes no futebol europeu, médios ou pequenos, que aqui no Brasil se dariam mal. Assim como tem clubes aqui do Brasil que lá se dariam mal também. Né? Eu tenho certeza que alguns clubes da primeira divisão francesa, a qual o Neymar joga e o Paris Saint-Germain é campeão sempre, né, sem dificuldade, alguns times brigariam aqui para não cair. Alguns times da Liga Italiana brigariam aqui para não cair. Né? Então, o futebol alemão, por exemplo, que todo mundo elogiou, a Alemanha, depois do Campeonato Mundial de 2014, o futebol da Liga Alemã é muito feio. É muito feio. Pode ser organizado, pode ser bem estruturado, mas é feio. Então a questão não é talento. Talento a gente tem aqui de sobra. Os melhores jogadores do mundo saem daqui. A questão é como a gente trabalha esses jogadores. Mas você acha que, por exemplo, o Palmeiras foi campeão ano passado, ele ganharia o francês, por exemplo, se não tivesse o PSG? Cara, é difícil cravar esse tipo de coisa. Mas eu não sei se ganharia. Porque a gente está falando de um contexto em que ele está no futebol brasileiro. Se o Palmeiras tivesse uma organização com um conceito de administração esportiva europeia, né? Você fazer uma montagem no elenco do Palmeiras de acordo com um treinador que está chegando. Eu vou dar o exemplo do próprio Palmeiras que você falou. O Palmeiras, o Eduardo Batista, lembra que ele chegou no Palmeiras em 2017? Cara, foi 2016 ou 2017? Eu não lembro. 2017. Ele chegou em 2017. Em 2016 era o Marcelo Oliveira, que ele foi campeão da Copa do Brasil. Não, minto, falei besteira. 2016 era o Cuca, aí o Cuca saiu. Isso que eu tava pensando, o Cuca tava em uma parte dessa história aí. Então, não, veja bem, o Cuca saiu em 2016 e entrou o Eduardo Batista. O Eduardo Batista falou, eu quero montar o meu time dessa forma, eu quero esses jogadores para implementar esse método. O Palmeiras falou, beleza, vou contratar esse. Contratou e montou um time a partir das ideias do Eduardo Batista.
Deu 3 meses, Eduardo Batista foi demitido. Voltou o Cuca. Cuca que tem uma ideia de jogo totalmente diferente do Eduardo Batista. Sim. Aí você tem uma ideia, um elenco totalmente diferente do que um técnico quer. Ou seja, na Europa isso não funcionaria, na Europa isso não aconteceria. Essa é a questão. Você pega esses jogadores do Palmeiras, pega esse time do Palmeiras, com o Dudu, com o Ricardo Goulart, né? Vai me dando mais exemplo, o Lucas Lima, por mais que esteja mal aqui, Scarpa, que são jogadores de muita qualidade, Felipe Melo, a dupla de zaga do Palmeiras também. Você pega esses jogadores e coloca dentro de uma administração europeia, por que não acreditar que eles brigariam por coisas grandes na Europa? Então, pra terminar esse assunto de vez, de administração e tal, ele citou o Palmeiras fora do Brasil, né? Jogando na Europa, o que você acharia? Mas e os clubes no Brasil? É claro e é evidente hoje em dia que os clubes que têm mais dinheiro e mais administração, eles conseguem ter uma estabilidade melhor dentro de campo. Então, você acha que mais investimento tem que entrar no futebol para poder isso refletir radicalmente dentro de campo, ou também tem que partir de dentro de campo? Cara, o que eu acho é que não só o dinheiro é necessário. Como eu falei, você tem 2 aspectos na Europa que são muito importantes, que é a organização e tecnologia. Tecnologia aqui a gente não tem como mudar porque depende do dinheiro também. Né? Mas em termos administrativos, a gente pode pegar tanto clubes que não são tão ricos e tem, a gente citou aqui o Atlético Paranaense, né? O Grêmio que pode ser um grande clube, um clube enorme, tricampeão da Libertadores, mas vamos dizer, tirando ali a dupla de zaga que realmente é fora de série, e tirando ali o Everton, Cebolinha e tudo mais, ou seja, não precisa nem tirar. O Grêmio fez uma grande contratação para ganhar os títulos que ganhou aí, Copa do Brasil, Libertadores? Não. Existe toda uma filosofia para você executar um processo de estilo de jogo, jogadores das categorias de base já acostumados com esse estilo de jogo, como o Arthur, né? Então, o Atlético Paranaense também, né, em relação a isso, a administração ela começa para depois ela começar a gerar lucro, né? Sim. E quando você tem o lucro, você precisa de um acompanhamento administrativo. É uma coisa que, por exemplo, para mim falta o Flamengo. Né? Porque o Flamengo ele tem dinheiro, ele tem uma organização financeira ótima, realmente. Depois que mudou, mas agora, o departamento de futebol do Flamengo é uma zona. É uma zona. Né? Que aí eu pego o parâmetro do ano passado. O Flamengo se organiza aí com o Rueda sai. Aí, ao invés de buscar um outro técnico no mercado efetivo, diretor, né, que era o Carpegiani, está completamente desatualizado naquilo que ele poderia fazer. Sim. Aí tira o Carpegiani, aí vamos ver no que dá o Barbieri. O problema é esse. Alguns clubes, independente de dinheiro ou não, eles trabalham muito no vamos ver no que dá. Né? E não pode ser assim. Não pode ser assim. Tá chutando, né? Então, a questão é claro que o dinheiro ele faz a diferença. Mas você tem a questão de estrutura de organização também. Né? Pode ver os títulos que o Grêmio tem vencido, né? E a gente pode até colocar o Palmeiras nesse pacote, né? Que fez um planejamento também com o Roger Machado. De última hora trocou pro Filipão, que é um estilo totalmente diferente. Acabou que deu certo. Às vezes dá certo. Né? Mas botar o Filipão também foi vamos ver no que dá. Né? E aí, para você ter a certeza de um desenvolvimento realmente adequado, não pode ser no empurrar com a barriga. Agora falando um pouco sobre seleção brasileira. Tá um pouco recente, né? A Copa do Mundo terminou há pouco tempo. Mas agora a gente já vai iniciar a Copa América, que vai ser aqui no Brasil. Quais são as suas expectativas para o que o time está apresentando sem o Neymar e depois quando o Neymar voltar? Quais são suas expectativas táticas e como um torcedor da seleção brasileira esse ano na Copa América? Cara, a questão é que eu acho que o Brasil não ganha a Copa América se ele não quiser. Não é boa. Não é boa. A gente tem a Argentina que está aos pedaços. Se o Brasil tá mal, imagine a Argentina, terra arrasada. Verdade. O Uruguai que está acabando aquela safra, né? É um adversário complicado, mas em termos técnicos está muito abaixo do Brasil. A gente viu o último jogo que foi 4-1 para o Brasil, sem dificuldade lá no Uruguai. Os outros adversários também não convencem, né? Talvez a Colômbia esteja melhorando aí nas mãos do Rueda,
Mas, cara, o Brasil está muito à frente técnico e taticamente de todos os times da América do Sul. Eu acho que a única coisa que pode atrapalhar, como sempre atrapalha a seleção brasileira, tanto em Copa América quanto em Copa do Mundo, seja no que for, é psicológico. É a questão psicológica. Como lidar com a pressão de ter que vencer a competição, como lidar com a pressão de ter que jogar bem, vencer e convencer, né? Pra mim, e aí, moleque? Tamo junto. Eu acho que a grande questão é psicológica, né? Embora eu acho que o Tite também tá perdendo um pouco o fio da meada, né, na hora de lidar com algumas coisas, né? Eu também acho que imprensa e torcida acabam banalizando demais alguns jogadores e o próprio técnico de uma maneira que, sei lá, eu acho exagerada. Né? Eu acho que há muito tempo a gente não perdia uma Copa do Mundo por perder na bola. Né? Vamos lá, 2006, o Brasil perdeu porque ficou de sacanagem lá na Alemanha. Era Ronaldinho fazendo embaixadinha, todo mundo gordo, ninguém preocupado em porra nenhuma, acontece isso. 2010, um destempero emocional total do time no segundo tempo. Sim. O Júlio César falhando, ficou desesperado, o Felipe Melo expulso, pisando nos outros. 2014 não precisa falar nada. Né? 2018 eles perderam na bola para a Bélgica. Foi um time que entrou com uma estratégia melhor. Né? O Brasil pressionou o jogo todo contra a Bélgica a partir do momento que tomou o segundo gol. Mas a estratégia da Bélgica foi melhor, perdeu na bola, simples, normal. E aí mais 4 anos de trabalho, como foram dados mais 8 anos de trabalho para a mesma comissão técnica que perdeu 2 Copas do Mundo seguidas na Alemanha. E aí chegou em 2014 e venceu. Da Alemanha tinha a Copa do Mundo de 2006, perderam para a Itália. Copa do Mundo de 2010, quando eram favoritos também, perderam para a Espanha inesperadamente na semifinal. O que fez? Desesperou? Mandou todo mundo embora? Fez uma limpa? Não teve. E aí exerceu o trabalho. Então o negócio é paciência e esperar o que... Eu acho que tem que ser uma mescla de paciência, mas também com o fato dos jogadores e do técnico conversarem e falar, cara, o que não está encaixando aqui? A gente não está jogando bem e a gente está empatando com seleções que estão muito abaixo. Mas exatamente, Panamá, perfeito. Mas, e o que eu acho, cara, é que a grande questão é a lesão de alguns jogadores que atrapalha também, né, cara? Acho que é um fantasma da seleção nos últimos anos. Neymar, machucado, né, não vai voltar 100% para a Copa América. Né? Talvez volte, mas não vai voltar. Não vai ser aquilo, não vai ser a mesma coisa ritmo, que se ele não tivesse se machucado. Vinícius Júnior ia ter oportunidade e se machucou. Um cara que pra mim, cara, é fundamental e não recebe mais oportunidades, não é titularíssimo da seleção e no clube que ele joga, por conta de lesões, ou o Douglas Costa. O Douglas Costa é um absurdo. Ele é um absurdo. E infelizmente as lesões dele musculares, né, contraturas musculares, coxa e tudo mais, fazem com que ele não tenha o rendimento adequado. Né? Mas eu acho que se dependendo do rendimento técnico e tático do Brasil, ganha tranquilamente a Copa América. Mas o problema tá aqui, como sempre. O que aconteceu em 2014? Foi jogador mesmo? Foi que mandaram embora? Foi a diretoria? É a Maurício Assunção? O que de fato aconteceu? Porque eu lembro que o Wilson Gotardo deu uma entrevista pro Rica Perrone falando que o erro do Botafogo foi ter demitido o Bolívar, demitido o Emerson. O que você, Daniel Brown, acha de 2014? Olha, 2014 eu era ainda torcedor, né, cara? Eu era muito torcedor e ainda nem cursava jornalismo, nada. Né? Não era tão atento às questões políticas do Botafogo quanto eu sou hoje, né? Mas o que eu posso dizer conhecendo o clube, né, estudando o clube a fundo que eu torço há muito tempo, é de que todos os problemas, né, vídeo rebaixamento de 2014, eles começaram lá em 1904, quando o futebol foi fundado. O Botafogo ele sempre lidou, né, de maneira administrativa muito mal, né, na hora do manejo de jogadores, tratamento de futebol, prioridades, dinheiro. O Botafogo, outro dia eu fui ler um livro do Carlito Rocha, que foi, se vocês não sabem, foi um presidente do Botafogo, folclórico pra caramba, né, que ele era supersticioso, mandava amarrar cortina, tinha um cachorro que era o mascote do Botafogo, é por conta desse cachorrinho que ficou enigmático lá na sede do Botafogo, que era o Biriba. E naquela época a gente já via ele teve que vender o Heleno de Freitas na década de 40, né, Heleno de Freitas, que na época era o melhor jogador do mundo, no Botafogo. Ele teve que vender o jogador porque o Botafogo estava afundado em dívidas e vendeu o jogador pro Boca Juniors. Né? Então, há muito tempo o Botafogo tem esse problema, dívida, não sabe como reverter, né? Não sabe como reverter essa situação. Então, 2014, o período de Maurício Assunção, eu acho que se encaixa
num apanhado que vem há muito tempo, né? Carlos Augusto Montenegro e alguns erros que ele cometeu, mesmo sendo campeão brasileiro em termos administrativos, né? Na hora de transformar o Campeonato Brasileiro que a gente ganhou em renda. Mauro Ney Palmeira, que foi outro presidente. Para mim, o único que salva dessa última geração foi o Bebeto de Freitas, que arrumou a casa, ele organizou tudo para fazer com que o Botafogo voltasse a ser o Botafogo. E o Maurício Assunção pisou na bola, assim como todos os outros, né? E foi muito mal, né? Muito mal e muito culpado, como todos os outros que hoje lá estão, que apoiavam o Maurício Assunção na época em 2014, né? Ninguém é santo. Esse que é o grande problema. A gente tem em 2014, quando o Maurício Assunção começou a dar errado, o grupo que estava com ele se afastou. E aí se disse como oposição. Aí, agora que o Mufarré está mal, o grupo está se afastando e vai montar uma oposição com ele, ou seja, é tudo um jogo político de interesse e o Botafogo quem é deixado de lado. E naquela época eu vou concordar, né, com o que você falou, em que, obviamente, né, demitir Bolívar, Sheik, Edilson e Júlio César, que eram os 4 melhores jogadores do Botafogo em cada terço do campo, foi um erro fatal, né? Foi um erro fatal. Então, por mais que houvesse problemas, né, eles estavam realmente batendo muito na diretoria e tal, mas agora você tirou esses jogadores, acabou com todo o clima de reação que estava acontecendo, né? E aí, com certeza, digamos que foi a gota d'água de um copo que já estava transbordando, querendo transbordar há muito tempo, né? É um clube afundado em dívidas e com uma administração péssima até hoje. Galera, agora nós vamos pro quadro Se Vira nos 20. Nós vamos falar um nome pro nosso querido Daniel e aí ele vai falar bem e mal por 20 segundos, tá, galera? Tá com essa vinheta. Zé Ricardo. Tá pisando na bola, né? Não tá legal, não. Inclusive, acho que ele é muito preso. Caraca, é muito pouco tempo, eu tô acostumado a falar rápido. Ele fica preso demais às ideias dele de muito tempo. Ele tem um só esquema há muito tempo e tá pisando na bola do Botafogo. Se ficar desse jeito, vai cair. Bril. Ídolo máximo, né? O cara que do número 13, o cara que me fez enxergar o futebol não só em termos técnicos, mas em termos sentimentais também. É o louco pra sempre. Jefferson. Acho que ele representa muito do que é o Botafogo em termos sentimentais. Ele é um cara gigante por dentro, muito puro, né? É um cara que dava show dentro e fora de campo. Botafogo. Botafogo sou eu, né, cara? Botafogo sou eu. Acho que é tudo que eu sou, né? Que eu sou que me formou, né? Como ser humano, como profissional, como pessoa, como apaixonado pelo futebol, é o Botafogo. Marcinho. Reflexo de um mau aproveitamento das categorias de base do Botafogo. Um jogador que tem suas limitações, mas também tem suas qualidades, tá mal, mas que foi jogado na fogueira, sendo a única opção da equipe. E na lateral direita e voltando de lesão, né? Que ele torceu o joelho lá em 2017. Tem seus problemas, mas é muito injustiçado também. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal. Queria agradecer ao Daniel aí pela participação, cara. Obrigado aí, tá, cara? Vocês são fera demais, cara. Gostei muito do trabalho de vocês. E tamo junto daqui pra frente aí, cara. Foi um prazerzaço aí. Vocês são fera demais. Muito maneiro. Valeu, cara. Tamo junto. Galera, olha só. A gente tá abrindo aí... Nós abrimos o quadro de entrevistas com o Isaú. E agora nós estamos aqui com o Daniel. Vai vir mais gente aí, se Deus permitir e quiser. Nós estamos procurando pessoas inteligentes, né? Como ele próprio. O cara muito inteligente, sabe muito. E é isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa teu like. Se não gostou, também se inscreve, pelo amor de Deus. Outra coisa, deixa eu te falar. Olha pra câmera lá e fala pro Rica dar uma entrevista pra gente, o Rica Perrone. Rica, chega mais. Vamos tomar um chopp. Dar uma entrevista pros moleques que eles são brabos. Galera, segue a página do Instagram do Brown Fogo, o moleque é brabo. E não fala só de Botafogo. Segue o Instagram do pessoal também, que eu tô começando a desencadear uns projetos lá de pessoais. E aqui no YouTube, só caçar aí Daniel Brown Oficial. Exatamente, ó. O link vai estar na descrição, o link do canal, do Instagram pessoal e do Brown Fogo, que ele faz um apanhado aí de todo o Brasil, galera. Galera, se você gostou, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha com os amigos, comenta que nós vamos fazer o quadro de lendo nos comentários, tá? É isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Valeu.